Ministro Fernando Haddad foi no Flow, falou da taxa das blusinhas e eu não acredito que eu vou ter que fazer outro react desse assunto, porque eu não aguento mais esse assunto e já tem pelo menos 2 anos que eu falo que eu não vou mais falar desse assunto, mas eu vou falar desse assunto. Porque muita gente disse que ele desmentiu fake news, mas eu acho que ele mais distorceu fatos do que fez isso. O que o cara vê hoje quando ele entra na Shopee e paga lá o negócio? O que tem lá? Tem lá o preço do troço, embaixo o preço dos impostos. Então, vamos lá. A primeira coisa que o cara vê lá, ICMS. ICMS não tem nada a ver com o governo federal. Nada a ver. É um imposto estadual. Pô, se o Tarcísio vier aqui um dia, você não vai chegar pra ele. Por que você taxou a Shopee? Porque você nem sabe que ele tá taxando a Shopee. Tá se fazendo de sonso. Tá se fazendo de sonso, sabe por quê? Porque a ideia do remessa conforme, que foi o que passou a tributar as compras, inclusive pelo ICMS, foi um programa da Receita Federal. Esse foi um programa criado porque lembra quando eu expliquei pra vocês que tinha muita coisa, muita encomenda e não tinha fiscal pra dar conta dessa quantidade de encomenda? A Receita Federal achou mais fácil o seguinte, olha, a gente vai colocar o remessa conforme, os varejistas estrangeiros vão ter que informar nessa plataforma, e aí a cobrança do ICMS, e aí eles retiraram durante um tempo o imposto de importação, durante um tempo que não ficou nem um ano. Tiraram ali o imposto de importação nessa coisa assim, eu vou deixar vocês usarem, mas aí depois eu cobro o imposto de importação, porque é lógico, era interesse do governo federal controlar o número de importações, saber quantos tipos, saber o potencial arrecadatório, agora tá se fazendo de sons, aí eu já não gosto. Mas tem imposto de importação que é federal. O imposto de importação foi criado. Poderia ter sido criado por portaria do Ministério da Fazenda. Não foi. Não foi porque o presidente não quis. O Congresso aprovou por unanimidade, inclusive com apoio do PL e do Bolsonaro. Unanimidade. Então, Haddad, se for unanimidade, o seu partido também apoiou. Outra coisa, até onde eu sei, leis ordinárias passam por sanção. O seu presidente poderia ter simplesmente vetado e ter esperado, já que era unânime, ter esperado a derrubada do veto, porque pelo menos ficava um pouco mais bonito e um pouco mais coerente com esse discurso. Tá fazendo de sonso de novo. Mínimo de 20% de imposto de importação. Então, olha só. Tu levou a fama... Mas aquela coisa do Goebbels, né? O Goebbels era o ministro do... Ele tá tirando o dele total da reta, vocês perceberam isso? O governo federal parece que não tem presidente, parece que foi aprovado por uma PEC, que simplesmente o Congresso aprova e entra no ordenamento. Não foi isso que aconteceu. Então simplesmente você fala assim, não, é o Congresso, então eu vou sancionar por causa do Congresso, acabou o veto? Não existe mais? Tá bom. E ele dizia lá nos diários dele que uma mentira grande é contada repetidamente, as pessoas acabam acreditando nela. Aparentemente estão tentando fazer isso aqui, né, com essa história das blusinhas. Pena que eu tenho tanto rancor e eu tenho que ficar, eu me disponho a ficar vindo aqui desmentir. Mais uma distorção de fatos.